Não, obrigada por falar com Terra agora. A gente acabou de ver, né, no início da semana, o STF formando maioria pela condenação da Zambelli, embora tenha tido ali uma pausa, né, no processo, já se formou maioria, então a gente pode considerar que ela está condenada pelo STF. Quais são os próximos passos? Perfeito. Primeiramente, agradeço a oportunidade de esclarecer esses fatos na qualidade da defesa de Luan Araújo. Pois bem, a Carla Zambelli está sendo julgada perante o Supremo Tribunal Federal, é um julgamento virtual, ele é um julgamento em que os ministros vão liberando os votos aos poucos, né? Nós tivemos essa semana um pedido de vista de um dos ministros, porém, nós já tivemos a maioria pela condenação da Carla Zambelli, né? Nós, no caso, existe uma atuação como assistente de acusação, mas evidentemente que nós chamamos de titular da ação penal é o Ministério Público, né? A Procuradoria-Geral da República, e nós estamos aguardando a finalização desse A julgamento. gente procurou o Luan, evidentemente, para conversar com a gente entende que ele não está dando entrevistas em vídeo, mas eu li algumas entrevistas em texto que ele tem dado e ele fala de um trauma, né? E eu entendo que essa preservação dele é até uma preservação de saúde mental mesmo. E eu queria entender, você que está assistindo ele, acompanhando essa assistência mais de perto, qual que é a situação mesmo de saúde mental dele, de desdobramento desses anos de processo, de busca por justiça, como é que fica a cabeça desse jovem jornalista, jovem negro, diante, né, do desenrolar desse processo? Olha, eu vou te contar uma particularidade, tá? Além de ser advogado do Luan, eu sou amigo pessoal do Luan há muitos anos. O Luan é um rapaz extremamente bonzinho. Ele é um rapaz que não tem malícia nenhuma. Ele é um rapaz que sequer ele tem aquela, abre aspas, vivências de rua. Quando ele começa a sofrer esses ataques, desde o dia daquela questão armada, daquela Zambelli, correr atrás dele com uma arma, ele tá correndo, ele escutar um tiro, a vida do Luan nunca mais foi a mesma. Para nós que conhecemos o Luan antes dos fatos, e para nós que temos a vivência com ele posterior ao fato, nós podemos dizer, o Luan nunca mais vai ser o mesmo. Ele traz um trauma tão grande, mas tão grande, que durante a audiência dele, no caso lá da difamação, que a deputada ingressou contra ele, a audiência teve que ser suspensa por uma crise de ansiedade que ele teve. Além desse trauma dele, que ele carrega, justamente por ele ser uma pessoa, um homem negro, que é uma mulher branca, homens brancos correm atrás dele com uma arma de fogo, ou seja, ele, por ser morador periférico, evidente que isso, no contexto geral, até histórico, isso evidentemente que vai trazer para ele um dano irreparável durante toda a sua vida. Ele tem uma outra questão que é extremamente grave: os ataques dos seguidores desse pessoal da extrema-direita. Principalmente agora, nesse exato momento, está sendo julgado o ex-presidente Jair Bolsonaro justamente por um atentado contra o Estado Democrático de Direito que pode resultar também em sua prisão. E nessa semana, o próprio ex-presidente fala que ele perdeu a eleição, que eles perderam a eleição em decorrência desses fatos da Carla Zambelli. Ou seja, a carga que isso pode acarretar para o Luan, onde pessoas dessa extrema-direita, seguidores dessa extrema-direita, os eleitores dessa extrema-direita, de entender que foi o Luan o grande responsável pela derrota da extrema-direita, leva a ele um medo ainda maior. Ou seja, além dele ter que se preocupar com um trauma, em que ele faz tratamento terapêutico até hoje, em decorrência dessa caçada armada contra ele, ele ainda teme pela própria vida até hoje. E evidentemente que o Luan é uma peça importantíssima nesse tabuleiro. E evidentemente que eles sabem que o Luan é essa peça. E qual é o papel que eles adotaram? Atacar o Luan. O Luan foi atacado muitas vezes. Carros na porta de sua casa, xingamentos, ameaças. O Luan sempre recebeu essas ameaças. E ele teme receber até hoje, principalmente preocupado com o resultado desse julgamento. Certo, diante dessas ameaças, desse risco até que a gente pode dizer que ele corre, diante de tanta raiva, existe algum tipo de pedido, de alguma medida cabe algum pedido de medida protetiva? O que a justiça pode fazer por ele? Cabe. Mas o Luan já está tão saturado de processo, de juiz, de promotor, de advogado, de imprensa, que ele optou por não fazer nada. Porque seria mais um processo, mais uma investigação. E lembrando, uma vítima de um crime, cada vez que ela comparece a uma audiência, ela precisa relembrar todo aquele fato, detalhadamente. Ela é instigada,
ela é perguntada, essa pessoa é perguntada a todo momento sobre o fato. Então ela precisa trazer na memória. E isso para o Luan é muito desgastante. Então a gente entende o seguinte, olha, Luan, vamos fazer a sua defesa técnica dentro do seu processo. O Luan está sendo muito bem assistido também por uma advogada especialista no Supremo Tribunal Federal, a doutora Dora Cavalcante. Então vamos deixar essa parte processual com a gente e, se for o caso, se houver uma denúncia, se houver uma ameaça mais gravosa, aí sim a gente toma as medidas. Por enquanto, que não estão sendo ainda aquelas ameaças de ele tomar um novo tiro, como ele foi vítima naquela vez, então a gente prefere manter dessa forma até para resguardar a integridade psicológica do Luan. Perfeito. E para encerrar, por mais que a gente saiba que a ansiedade dele provém de tudo isso que você falou, de ser uma parte grande da população com raiva do episódio, né, e do que esse episódio está gerando, que é a justiça, pelo que a Zambelli fez, como que ele viu essa formação de maioria, né? Você chegou a falar com ele, como que ele reagiu? Ele consegue, de alguma forma, celebrar, comemorar a justiça sendo feita? Olha, o que o Luan fala, esse rapaz ele é tão de bom coração que a fala dele foi o seguinte: eu esperava que nada disso estivesse acontecendo. Ninguém está feliz com a condenação da Carla Zambelli. Por quê? Para a Carla Zambelli ela ter sido condenada, o Luan tem ter sido vítima, e o Luan foi vítima. Então ele preferia que a Carla Zambelli não fosse condenada, não em decorrência de uma questão processual, mas por um fato que não existisse. Ele queria que esse fato nunca tivesse acontecido. Então não dá para dizer que o Luan está feliz, pelo contrário. Agora sim, o Luan está aliviado com a justiça que está sendo feita. Essa é a grande questão, assim como a sua defesa. Nós estamos assim plenamente satisfeitos com o resultado por uma justiça. E detalhe, existe um ponto muito importante também nessa condenação. É inibir que novos deputados dessa extrema-direita, que novos seguidores dessa extrema-direita, que o ex-presidente dessa extrema-direita não cometa mais atrocidades, não atentem mais contra o Estado Democrático de Direito. Porque, no nosso entendimento, aquela conduta da Carla Zambelli aquele dia também é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Você corre com uma arma atrás de um opositor político seu, isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Então nós estamos aliviados com essa situação para que não haja novos ataques, para que não haja novos crimes cometidos por esse pessoal. E que esse pessoal entenda que a democracia ela é o único caminho. Não existe você correr atrás de uma pessoa armada, não existe você tentar invadir instituições, depredar, enfim, tentar matar ex-presidente, como é o fato que está sendo apurado ali dessa questão do Bolsonaro. Então a gente vê essa condenação como um alívio. E detalhe, como uma esperança que isso não ocorra nunca mais.